Porque na verdade, nós pecamos no Éden, no jardim do Éden. Mas recebemos uma segunda chance no Calvário. Você não foi feito para viver em escravidão. O homem não foi feito para viver preso, acorrentado. Você foi feito para ter liberdade, liberdade em Cristo, uma vida diferente, uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Eu estou aqui para dizer a você que o mesmo Deus que levantou a Pedro é o mesmo Deus que quer levantar você. Eu quero convidar você nesse momento para o melhor momento do programa, ok? É o momento da Palavra de Deus. Minha palavra será aqui nesse momento objetiva e eu acredito que Deus irá falar ao seu coração. Eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de João. O Evangelho de João. Gabriel, você pode jogar aí para os nossos amigos o livro que eu estarei lendo, para que eles possam acompanhar em casa também, na Bíblia, o livro de João, capítulo de número... João, capítulo de número 21, versículo 17, ok? Vamos analisar aqui a palavra de Deus e é o momento da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Chama a sua atenção, pega a sua Bíblia, leia comigo agora a palavra de Deus. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família, ok? Tá prontinho, Gabriel? Então você está acompanhando aí João, capítulo 21 e o versículo de número 15, ok? Então vamos ler, e diz assim: E depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Coloque aqui nesse momento, Gabriel, eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Foque aqui em mim, Gabriel, para uma passagem maravilhosa, extraordinária da Bíblia Sagrada. Nós podemos aqui encontrar um homem que havia desistido de seguir a Cristo. Um homem que havia, na verdade, desistido do ministério pelo qual ele também foi chamado. Um homem que outrora era pescador de homens, foi chamado pela voz do meigo nazareno a ser um pescador. Um homem que era pescador de peixes, foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens. Mas chegou em um dado momento da sua vida, onde ele se encontra negando o próprio Cristo, se encontra negando a Jesus. E quantos de nós não nos identificamos com a vida de Pedro? Quantos de nós não negamos a Cristo? Quantos de nós não nos encontramos em situações em que negamos aquele que nos chamou para um grande propósito? Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para algo muito especial. Pedro havia desistido de seguir o Filho de Deus. Pedro tinha retornado à sua vida de pescador, de simples pescador, retornado para a sua vida do cotidiano, a qual antes ele tinha, antes de conhecer a Jesus. Só que há um detalhe muito importante. Todos os discípulos haviam pensado que o Cristo havia morrido e que tudo havia se acabado, a esperança tinha se desfeito. Só que Jesus havia ressuscitado. O interessante é que Jesus foi atrás dos discípulos. Jesus foi atrás do próprio Pedro, que havia o negado 3 vezes e já havia praticamente ali completamente sido ferido em sua consciência, esmagado pela própria culpa do seu coração de haver negado o seu próprio mestre. Estava lá Pedro pescando, até quando então o meigo nazareno caminha pela praia, pela areia da praia, e diz assim:
Depois dos discípulos terem passado a noite toda pescando e não conseguido pegar nada, Jesus disse para eles lançar a rede em uma direção. Um ponto interessante que eu chamo a sua atenção aqui é que Jesus foi atrás de Pedro. Jesus não esqueceu Pedro, mesmo Pedro tendo desistido do seu chamado, tendo desistido de seguir a Jesus. Eu quero dizer para você que, ainda que uma mãe possa se esquecer do seu filho, o Senhor te diz que não esquece de você. Deus diz para você que Ele não esqueceu de você, que Ele não o abandonou. Independente das suas fragilidades ou fraquezas, Deus não esquece de você. A Bíblia diz que Ele tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. E Jesus foi atrás de Pedro, da mesma maneira como Ele vem até nós. Não importa onde você esteja, Jesus vai até onde você está. Seja no hospital agora, nesse momento, seja no seu ambiente de trabalho, ou mesmo em uma farra entre amigos, Jesus vai até você, porque Ele não esqueceu de você. E Ele não desistiu de você, embora você possa ter desistido. A palavra que eu digo para você nesse momento é que Jesus restaurou a vida desse apóstolo. Restaurou a vida dele completamente, a vida de Pedro. E nós conhecemos a história deste pequeno pescador, mas que foi restaurado poderosamente e grandemente por Jesus Cristo. Algo interessante, um detalhe muito importante aqui na experiência do apóstolo Pedro, é que quando para Pedro havia tudo se acabado, Jesus havia morrido e ele pensava que Jesus, ali tudo havia se acabado, Cristo trouxe uma nova esperança para Pedro. Eu quero dizer para você que está me assistindo aí agora, eu quero dizer para você que quando para o homem é o fim, para Deus é apenas o começo. Quando o homem chega no fim das suas forças, Deus pode entrar com a dele. E o homem que olha para Cristo, muitas das vezes ele pode chegar até o fim das suas forças, mas não no fim da sua fé. Quero dizer para você que, independente de onde quer que você possa ter chegado, a sua experiência, se você está no fundo do poço, ou situação qualquer que seja, quero dizer para você que se para você é o fim, então para Deus pode ser o começo de uma nova vida, se você se voltar para Cristo em arrependimento e fé. Isso mesmo. Você que está me acompanhando agora, neste momento, neste programa, eu digo para você que quantas pessoas não se encontram nesse exato momento, pensando que tudo já acabou, que não há mais saída, que não há mais solução, e retornam e abandonam o chamado de Deus, dizendo: eu não sirvo para seguir a Cristo. No reino de Deus não existem cristãos descartáveis. Na obra de Deus não existem obreiros descartáveis. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que todos aqueles que vêm a Cristo, de maneira alguma, são lançados fora. E que Deus não faz acepção de pessoas. E que todos têm um lugar especial no coração e no reino de Deus. Você mesmo que está me olhando aí, você acha que se você não tivesse valor para Deus, Satanás não iria persegui-lo, não iria tentar destruir a sua vida? De modo algum o diabo iria procurar destruir aquilo que não tem valor para Deus. Porque ele sabe, destruindo isso, até o último final da sua vida, o diabo sempre vai querer ofender Deus, embora ele seja homicida desobediente desde o começo, mas ele persegue aquilo que tem valor. E embora aquele texto se refere aos sacerdotes, mas também pode ser aplicado a Satanás, que vem para matar, roubar e destruir a vida das pessoas também. Ele vem para fazer isso porque você pertence, você foi feito para Deus, para amar a Deus, para glorificar a Deus. Foi feito você não foi feito para viver em escravidão. O homem não foi feito para viver preso, acorrentado. Você foi feito para ter liberdade em Cristo, uma vida diferente, uma vida transformada pelo poder do Evangelho. E eu digo para você que se para você é o fim, para Deus pode ser o começo, se você entregar o seu coração a Cristo. O maior milagre no Evangelho é quando o homem entrega o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo, os seus caminhos. Quando a Bíblia diz que se nós entregarmos os nossos caminhos a Deus, Ele tudo mais o fará por nós. Entenda que algo muito interessante aconteceu na vida de Pedro.
Quando Pedro pensou que havia tudo se acabado, Jesus chega diante dele. Ele traz uma segunda chance. O Evangelho, queridos, é o Evangelho da segunda chance. Por que o Evangelho é o Evangelho da segunda chance? Foque aqui em mim, Vitor. Por que o Evangelho é o Evangelho da segunda chance? Porque, na verdade, nós pecamos no Éden, no Jardim do Éden. Mas recebemos uma segunda chance no Calvário. Recebemos uma segunda chance na cruz. E por isso, ainda que nós possamos ter ofendido a Deus, ainda que o pecado possa ter abundado, sido grande em nossa vida, ainda maior ainda foi a graça de Deus em Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde o pecado foi grande em nós, a graça de Deus foi maior ainda. Por isso que os nossos pecados não são maiores do que Cristo. Por isso que independente de qualquer que seja o seu pecado, ele não é maior do que Cristo. E você jamais pode se atrever a dizer que o seu pecado é maior do que o sangue de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o sangue dele nos purifica de todo e qualquer pecado. Olhe para mim, o Evangelho é o Evangelho da segunda chance. E Deus está dizendo a você que ele te dá uma segunda chance. E essa segunda chance pode ser encontrada na cruz de Cristo. Quando você olha para Cristo, se volta para Cristo, vem aos pés de Cristo e contempla a luz da graça de Deus, que remove esse fardo pesado que está sobre as suas costas e te dá perdão e uma nova direção de vida. Isso mesmo, meu querido. A graça de Deus faz isso conosco. Quando você chega diante dele, para dizer a você, nesse momento, que o mesmo Deus, eu estou aqui para dizer a você, que o mesmo Deus que levantou a Pedro é o mesmo Deus que quer levantar você. É o mesmo Deus que tem poder para levantar você. O mesmo Deus que restaurou um homem que havia desistido do chamado de Deus, que havia desistido de seguir a Jesus. É o mesmo Deus capaz de levantar você, de transformar você. É o Deus que vai levantar você. Eu, como ministro do Evangelho, digo a você que esse Deus deseja levantá-lo poderosamente, com mão forte, com a mão da sua graça. Embora você não tenha força, mas aí sim, o poder de Deus pode se aperfeiçoar na sua fraqueza. Você pode depender completamente de Deus. Por último, eu digo a você que Jesus chegou diante de Pedro para restaurá-lo com amor. O amor de Deus é restaurador. Jesus perguntou para Pedro, Jesus não perguntou para ele, não perguntou sobre os seus erros, por que Pedro tinha negado ele. Não, Jesus perguntou se Pedro o amava, porque o amor cobre multidões de pecados. Porque a Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho ao mundo, mesmo quando nós ainda estávamos no pecado. Que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? Porque é através disso que eu quero mudar a sua vida. Eu só preciso de alguém que me ame para apacentar as minhas ovelhas, para seguir o meu propósito. Tu me amas, Pedro? Perguntou 3 vezes, então na terceira vez Pedro se entristeceu por aquilo que tinha acontecido, querido. E aqui eu encerro esta palavra, dizendo que foi através do amor de Cristo que Pedro foi restaurado. Quero dizer a você que eu não estou aqui para pregar uma religião a você. Eu estou aqui para trazer religião a você. Eu estou aqui para dizer para você que Deus ama você e deseja perdoar os seus pecados. Ele deseja restaurar você e levantá-lo da mesma maneira como ele levantou a Pedro. Ele nos levanta, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero orar com você nesse momento, quero convidar você onde quer que você esteja, que você pode aí mesmo receber a graça de Deus e levantar e ser transformado. Levante-se, olhe para Cristo e avance ao novo tempo de Deus para você. Ok? Vamos orar? Senhor meu Deus, eterno Pai, te apresento cada pessoa que está assistindo este programa. Que a tua graça alcance essa pessoa, fortaleça ela. Meu Deus, que tu levantes e restaure a vida dela, a família dela completamente.
Que teu poder, meu Deus, penetre e atravesse, meu Deus, estas câmeras e chegue à casa de cada família que está assistindo o programa Vida e Fé agora. Que teu nome venha ser glorificado, Senhor. Que teu nome venha ser exaltado. Intervenha nessa situação, ó Deus. Intervenha, meu Pai amado, nesse momento. Meu Deus, resgata essa pessoa, Pai, do lamaçal. Resgata essa pessoa, meu Deus, e quebra os grilhões que prendem ela, Senhor. Que haja, meu Deus amado, que haja libertação nesse momento. Que os grilhões sejam quebrados, que as correntes venham a ser despedaçadas. E o teu nome venha a ser glorificado e Cristo venha a ser visto e exaltado na vida dessa pessoa. Eu oro agora e agradeço em nome de Jesus. Amém.